Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Bem Comum. Eu sou o Rodrigo Miller e este é o Brasil Profundo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos temas que poucas pessoas conhecem, mas que é de uma profundidade muito grande para todo o desenvolvimento do Brasil, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o nosso querido e glorioso IHGB, né? E para que a gente possa entender o que é esse instituto, entender a sua importância, o seu legado, nós precisamos voltar um pouco na história, nós precisamos voltar um pouco no passado para entender o contexto no qual ele foi criado, para entender o que de fato estava sendo organizado nesse instituto e mostrar depois a importância dele para o desenvolvimento do país. Então, onde que a gente está localizado no tempo, né? Então, a primeira fase do período regencial, e nós já tratamos deste período em um dos vídeos aqui no nosso programa, que é o ato da discórdia. Se o Marcelo puder colocar um card aqui para puxar esse vídeo para que as pessoas possam ver, vai ser muito bom. Esse período foi marcado pela tentativa de estabelecer uma autonomia e descentralização política, mas acabou gerando conflitos sociais, políticos, conflitos étnicos e também conflitos religiosos em todo o Brasil. E a integridade das instituições, a solidez social e a unidade territorial estavam comprometidas, uma vez que todos esses conflitos estavam ameaçando a própria existência da construção do Brasil, da nossa querida nação. E a partir de 1837, né, dentro desse período regencial, e por que período regencial, né? Porque houve a abdicação de Dom Pedro I, lá na Abrilada, em 1831, e Dom Pedro II, por ser ainda muito jovem, por ser quase que uma criança, literalmente uma criança, ele não tinha condições de assumir o governo do Brasil. Portanto, esse período que ficou conhecido de 1831 até 1840 é chamado do período regencial. E esse período regencial ele teve duas fases, né? A primeira que a gente tratou ali no ato da discórdia, naquele vídeo, falando sobre o avanço do ato adicional, a experiência republicana e a tentativa de descentralização do poder. E, a partir de 1837, nós temos um chamado regresso conservador. E o Brasil passa, neste período, por uma estabilização nacional, pela organização das instituições e da formação do caráter nacional, tendo em vista a organização social do Império. Então, nós estamos falando deste período, deste contexto, que vai ser talvez o período de solidificação, aquele período onde nós vamos colocar as sementes dentro do solo imperial para que o Brasil, nas décadas seguintes, pudesse chegar a um nível de desenvolvimento social, político e cultural extremamente elevado, sendo um dos países que mais contribuíram no Ocidente para o desenvolvimento da cultura. Então, nós precisamos conhecer muito bem este período, essa fase de transição, se a gente quer entender de fato o que realmente foi o Brasil. Mas vamos começar a falar um pouco sobre esse regresso conservador, porque afinal de contas, se a gente entende a mentalidade, se a gente entende o que está em jogo dentro deste processo e dentro do contexto que nós estamos analisando, vai ficar muito fácil que a gente compreenda o porquê da necessidade de um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o porquê que foi este instituto um dos institutos que mais teve desenvolvimento, que mais teve financiamento e que mais contou com o apoio de grandes personalidades que fundaram o Império. Então, naquela regência do Diogo Feijó, que a gente falou lá naquele vídeo do ato adicional, a gente sabe que ele queria a descentralização. E ele gerando essa descentralização, gerando uma tentativa de dar autonomia para as regiões, ele acaba gerando uma grande instabilidade, né? Então a gente viu as guerras civis, nós vimos a instabilidade social em todas as regiões do Brasil, por exemplo, a Guerra Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, a Balaiada e a Sabinada no norte e nordeste do país, e também os movimentos políticos que estavam acontecendo no Rio de Janeiro.
Então, o país inteiro estava em convulsão social. Além disso, nós tivemos também problemas na política externa nacional. Por quê? Se o Brasil está enfrentando uma grave situação política interna, a política externa do Brasil, ela não vai conseguir ser articulada de uma maneira mais evidente. Por quê? Porque todos os esforços nacionais, todas as atenções estavam sendo para lidar com o problema interno. Vamos fazer um exemplo bem claro aqui para que as pessoas possam entender. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, e eu não sei quando vocês vão poder assistir este vídeo, o que está acontecendo no Brasil hoje? Uma grande tragédia no Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, por conta das inundações, por conta da perda de vidas que estão acontecendo ali. E isso tudo está mobilizando todas as instituições nacionais para lidar com aquele problema político. Ora, se isso é uma verdade, parece que boa parte da política externa vai estar em um segundo plano. Então você vê, por exemplo, grandes personalidades do Brasil, grandes figuras políticas, que estão indo até o Rio Grande do Sul e não estão lidando com a questão da política externa. Só que isso, naquela época do período regencial, vai trazer um problema muito grande, que é a possibilidade da Inglaterra influenciar ainda mais a condução dos negócios políticos e econômicos do Brasil, e vai fazer com que o Brasil não tenha condições de lidar com aqueles problemas internos de economia que o Brasil enfrentava. Marcião, coloca aqui um card também do vídeo que eu falei sobre uma viagem que mudou o Brasil, e lá eu explico sobre o Tratado de 1810, que modificou para sempre as relações entre Brasil e Inglaterra, principalmente no século XIX. Então é um tema muito importante. E o outro ponto que estava acontecendo era que uma instabilidade das instituições estavam dificultando a organização política e social. Então, o que nós estamos vendo aqui é quase que uma destruição de um processo que vem acontecendo desde pelo menos a chegada da família real de Bragança aqui nas terras brasileiras. Então, o que acaba acontecendo? O padre Diogo Feijó, que era um padre liberal, ele se vê numa obrigação de renunciar, ele sai do cargo de regente do Brasil e entra o Marquês de Olinda, Pedro Araújo Lima. E ele é eleito como regente e vem dele aquela ideia de que era necessário frear o carro da Revolução Liberal que entrou em marcha no período regencial e dá maior centralidade ao Rio de Janeiro. E o Pedro e aqui que é interessante, né? Porque ele não contou com as suas forças apenas, ele contou com outro personagem muito importante que já foi tratado neste nosso canal, que é Bernardo Pereira de Vasconcelos. E estes dois, eles vão ser basicamente as duas colunas mestras de todo o Partido Conservador do Império. No Brasil Imperial, nós não tínhamos uma pluralidade de partidos tão grande como a gente tem agora. Nós tínhamos dois grandes partidos, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. E Pedro Araújo Lima, Marquês de Olinda, e Bernardo Pereira de Vasconcelos, eles foram os responsáveis por pensar, organizar e solidificar o Partido Conservador, que na sua base principiológica ele tinha mais ou menos as seguintes ideias. Em primeiro lugar, a centralidade política e institucional do Rio de Janeiro. Por quê? Se naquele período regencial as províncias estavam criando as assembleias e você estava vendo uma dificuldade de consertar leis, de organizar o Estado brasileiro para que houvesse uma coesão, agora o que os conservadores estão dizendo? Não, é necessário ter a centralidade legislativa no Rio de Janeiro, é necessário que aqui haja a proliferação de leis, de princípios norteadores do Estado brasileiro, para que nas regiões e nas províncias seja obedecido e tenha uma autonomia em algum grau legislativo. Então, isso é o que estava na cabeça dos conservadores naquele momento. Outro ponto importante do Partido Conservador era de que eles apregoavam na chamada ala fluminense, que veio a se tornar depois a Trindade Saquarema, que essa classe, essa parte da sociedade brasileira que deveria ser a responsável por levar o Brasil
para o desenvolvimento. Então, o que acontecia? Eles, como eram muito mais originários do Rio de Janeiro, e não apenas da cidade, mas também da província do Rio de Janeiro, eles queriam que as grandes personalidades políticas, as grandes personalidades econômicas lidassem com as questões nacionais, lidassem com os grandes desafios que estavam sendo colocados para o Brasil naquele momento. Então, essa ala fluminense é aquela que vai ganhar, dentro do Partido Conservador, a maior relevância, os maiores privilégios dentro da condução política do partido. Este é um ponto importante. Depois disso, o que os conservadores defendiam? A defesa da da monarquia. Eles defendiam que era necessário defender a monarquia, defender o poder da cadeira imperial para ser basicamente um símbolo de estabilidade, um símbolo de coesão pátria e que iria garantir que as demais regiões não se fragmentassem porque, obviamente, tinha um rei, um monarca, que iria cuidar de todas as regiões como um pai, perfeito? E, por fim, os conservadores eles defendiam a integridade territorial, porque nessas guerras civis, inclusive na revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá com os farrapos, houve muitas relações com o Uruguai. E o Uruguai mandou pessoas, mandou equipamentos para os farrapos. E aí aqui a gente viu uma situação de transbordamento dos conflitos que era dentro do Rio Grande do Sul para o Uruguai. Só que os conservadores, eles falaram assim, bom, se a gente não tem a defesa da integridade territorial bastante concreta, bastante sólida, vai ser muito difícil a gente conseguir garantir que esta moldura, esta grande e vasta porção de terra que é o Brasil, seja defendida. Então esses são alguns pontos que o Partido Conservador ele tinha de muito caro e era com essa base principiológica, era com essa base de ideias que a gente vai ver toda a construção do Brasil nesses próximos anos. Então, olha que interessante. O Brasil ele vai saindo do liberalismo, ele vai do Partido Liberal, das ideias mais liberais, mais exaltadas, e vai voltando para um regresso conservador. E esse regresso conservador, ele atinge o seu auge nas décadas de 1840 e 1850, quando o Brasil vai se tornar uma nação muito forte no contexto internacional. Ela vai conseguir aos poucos tirar as amarras que o Brasil tinha com a Inglaterra e vai conseguir melhorar a sua posição na política externa, tanto é que a partir deste momento o Brasil vai conseguir influenciar a bacia do Rio da Prata. Coloque aqui uma imagem da região da América do Sul com o Rio da Prata para que as pessoas possam ver e visualizar o que eu estou falando, né? Tem o rio aqui, então a gente tem o Uruguai, né? Uruguai, tem a Argentina, o rio que separa os dois é o Rio da Prata e o Brasil vai começar a dar o seu tom para aquela região, vai dar a sua forma de organizar aquela região, que é muito importante para o Brasil, porque se nós subirmos o Rio da Prata, né, nós vamos chegar até o estado de Mato Grosso, vamos chegar até próximo da cidade de Cuiabá. Olha que interessante, né? Olha a importância que esse rio tem para a defesa nacional. Então, é este contexto que a gente precisa entender quando a gente está lidando com esse regresso conservador, com o Partido Conservador do Brasil Imperial. E onde que entra aqui o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Ele é fundado em 1838, durante o regresso conservador do Marquês de Olinda, do Pedro Araújo Lima, que queria a retomada do projeto histórico-social a fim de organizar um conhecimento nacional. Ele sabia que era necessário ter instituições fortes, e instituições fortes elas só surgem quando as pessoas conhecem muito bem a origem do seu país, conhecem a história do seu país, e é para isso que foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Dentro do documento de fundação desse instituto, qual que era a grande missão? A grande missão era coligir, metodizar, publicar e arquivar documentos necessários para a história e geografia do Brasil. Olha que interessante, coligir, né?
Porque naquele momento os documentos históricos e os documentos geográficos do Brasil estavam todos eles espalhados, né? Então era necessário fazer o seguinte, ter um centro de inteligência, um think tank, como aqui o Instituto do Bem Comum deseja ser, um think tank para a produção de cultura, para a produção de conhecimento, para a transformação da realidade sociopolítica brasileira. Isso é um dos objetivos do Brasil, mas o objetivo do Instituto do Bem Comum, mas o objetivo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro era reunir essa inteligência, era reunir toda essa informação e conseguir, a partir da reunião deste conhecimento, metodizar. O que significa isso? Dar um método de estudo, um método de inteligência para o estudo da história e da geografia do Brasil. Depois de tudo isso sendo organizado, era necessário publicar todo esse conhecimento, era fazer com que esse conhecimento chegasse à intelectualidade brasileira, que essa intelectualidade brasileira, a partir dos livros, das publicações e dos escritos deste instituto, pudesse debater na realidade concreta dos fatos e daquilo que estava sendo colocado dentro do Brasil e, por fim, arquivar os documentos necessários para a história, porque existem muitos documentos raros, existem muitos mapas que foram criados que são extremamente raros, extremamente importantes para o desenvolvimento da história nacional. Em um outro vídeo, nós vamos falar sobre o Tratado de Madrid, que é um tratado que basicamente dá a moldura. Então, ou seja, se você pega lá o mapa do Brasil, você vai ver que o Brasil tem uma moldura. E essa moldura do Brasil, ela teve uma origem. E essa origem foi o Tratado de Madrid. Os mapas que ajudaram a confecção do Tratado de Madrid estão todos lá no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Então, olha a importância desse instituto, né? Olha a missão de grandeza, de sentimento nacional, de sentimento de que era necessário trazer uma força grande para o conhecimento da história e da geografia do Brasil, para que, de fato, o Brasil pudesse se consolidar como uma grande nação. E, em pouco tempo, o IHGB ele tornou-se o centro intelectual do Rio de Janeiro, sendo responsáveis pelas principais discussões nacionais e históricas do Brasil. Olha que interessante. Pouco tempo depois do chamado golpe da maioridade e do estabelecimento do Segundo Reinado, Dom Pedro II, ele começou a frequentar as discussões ali do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele se apaixonou por tudo aquilo que ele estava vendo a respeito de história do Brasil, e ele decidiu se tornar um dos grandes membros colaboradores. Deixo aqui, inclusive, o recado, se você quiser se tornar membro colaborador do Instituto do Bem Comum, vai ter um link aqui, vai ter um link no vídeo e também na descrição dos comentários, para que você possa acessar e conhecer todas as vantagens de ser um membro colaborador do Instituto do Bem Comum. Voltando. Então, Dom Pedro II, ele tinha realmente uma grande necessidade de apoiar este projeto, de apoiar o desenvolvimento do IHGB. Não é à toa que, na década de 50, 60 do século XIX, 75% dos recursos para a manutenção do Instituto vinham do governo imperial. Então, a gente pode entender aqui como Dom Pedro II, ele realmente era um dos grandes entusiastas, né? E nós já falamos sobre Dom Pedro II neste programa. Ele realmente tinha uma capacidade incrível de entender o Brasil, ele tinha um compromisso muito grande em fazer com que o Brasil fosse reconhecido como uma grande nação dentro das outras nações, e este era um ponto principal que ele enxergava já seus poucos anos de governo, né? Então ele estava saindo da adolescência, entrando na idade adulta, quando esses fatos sucederam, e de fato ele entendeu a importância. E qual que era o grande projeto inicial ali para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro? Elaborar de forma coordenada, estruturada e organizada uma história do Brasil, porque até aquele momento você tinha alguns livros de história do Brasil, mas eles não tinham uma visão do todo que é de forma organizada. Nós tivemos o primeiro historiador do Brasil chamado Frei Vicente do Salvador, que ele começa o processo de escrita de história do Brasil, mas era necessário ir além, era necessário dar um passo a mais dentro da confecção da história do Brasil. Então, o que acabou acontecendo?
Em um primeiro momento, dentro do IHGB, foi feito um concurso para saber quais seriam as pessoas interessadas a pegar os recursos do IHGB para elaborar pesquisas e desenvolvimento na área de história. Só que dentro deste concurso, as pessoas que apareceram não conseguiram elaborar muito bem um texto, não conseguiram elaborar bem um projeto que fosse dar uma narrativa histórica coerente e metodizada para a história do Brasil como um todo. Então, isso acabou sendo meio que deixado de lado. Quando que o grande objetivo do IHGB se torna realidade? Em 1854, quando um homem chamado Francisco Adolfo de Varnhagen, coloca uma imagem aqui, Marcelo, de Francisco Adolfo de Varnhagen, para que vocês possam conhecer ele, a sua personalidade, e ele é conhecido como o Barão de Porto Seguro. Ele era um historiador, um diplomata, talvez uma das mentes mais brilhantes que o Brasil teve no século XIX, e ele foi o responsável por criar um livro chamado História Geral do Brasil, que é a primeira história geral publicada no país de uma forma coordenada. Então, qual que é o legado dessa obra, né? Fala assim, poxa, o que tem de tão especial essa obra? Que foi essa obra que organizou todo o conhecimento e toda a estrutura de como se deu o processo da colonização brasileira, o processo de formação da civilização que os portugueses estabeleceram aqui, dentro da América Portuguesa, e isso foi muito importante porque a partir deste livro foram surgindo uma série de estudos, uma série de elaboração de pesquisas, uma série de aprofundamentos que vai permitir que o Brasil tenha de fato um conhecimento histórico muito grande e que o Brasil vai começando a ter um conhecimento de si mesmo, né? É interessante a gente notar uma coisa que estamos falando de vocação, né? Da vocação do Brasil. A gente só ama aquilo que a gente conhece e nós vamos somente amar o Brasil se a gente conhece profundamente aquilo que está sendo colocado pelo Brasil e aquilo que foi o Brasil. Então, é a partir do Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro que o Brasil vai ser capaz de desenvolver muitas cartografias, muitos mapas, muito conhecimento do território nacional, e é este ponto que é tão importante para o desenvolvimento da história do Brasil. Tá, e qual foi o legado do IHGB, né? O IHGB, ele é muito importante no desenvolvimento nacional, uma vez que permitiu que o Brasil conquistasse vitórias expressivas nas mediações diplomáticas e nas questões territoriais que o Brasil iria enfrentar no final do século XIX e no início do século XX. Muitas pessoas já ouviram na escola, por exemplo, que o Brasil comprou o Acre, né? O Brasil comprou o Acre e tudo mais. Tá, só que olha que interessante. O Brasil só conseguiu garantir a posse do Acre e garantir essa região fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira naquele momento, porque tinham muitos mapas que observavam como que as geodésicas são linhas retas, né, dentro de um mapa, que vão apontando de quem que é de quem naquele território. Se aquele território pertencia a um país A ou se aquele território pertencia a um país B. O Brasil, por ter desenvolvido uma experiência cartográfica muito grande, ele conseguiu mostrar para a Bolívia e para aqueles que tinham interesse dentro desse processo de negociação, de que muitos dos territórios que estavam sendo julgados pela Bolívia, na verdade, eram territórios brasileiros. Então, nós podemos ver essa importância do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Outro ponto importante foi que durante os litígios do Brasil com a França pelo território da Guiana, né? Então, se a gente pega ali o mapa do Brasil, lá em cima tem o Amapá, e no Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa. Essa fronteira, do jeito que ela foi delimitada, ela só foi possível porque o Brasil tinha mapas muito precisos daquela região e sabia muito bem qual que era o rio que dividia nas cartografias antigas o que pertencia à França e o que pertencia ao Brasil, que era um rio chamado Vicente Pinzon, né? Esse é um rio realmente muito importante, né? Então quem vê a ponte lá entre Guiana e Brasil vai ver que ele passa exatamente por esse rio. Então, o Brasil vai ganhando a sua moldura, o Brasil vai ganhando a sua estrutura territorial a partir dos estudos que foram elaborados pelo IHGB. Outro ponto importante é que o IHGB
recebeu personalidades fundamentais e grandes historiadores do Brasil, como por exemplo Pedro Calmon. E o Pedro Calmon, ele tem uma coleção gigantesca de história do Brasil, uma das coletâneas mais importantes por aqueles que querem estudar de fato o país em todas as suas dimensões. Recebeu também e contribuiu dentro do IHGB Oliveira Viana, que é um dos historiadores brasileiros mais renomados também. E, por fim, Capistrano de Abreu, que também já deu palestras dentro do IHGB, que contribuiu com o desenvolvimento da intelectualidade ali dentro. E com isso a gente vai vendo a formação de uma linha historiográfica brasileira, de uma linha de pensadores que estão ali se debruçando a respeito da história do Brasil, e a gente consegue perceber uma tradição de estudos brasileiros, que vai depois passar para fora do Brasil com os chamados brasilianistas, que são aquelas pessoas que estão fora do Brasil, que têm interesse na história do Brasil e vão estudar profundamente o país. E por fim, em relação ao legado do IHGB, foi por meio do IHGB que institutos semelhantes, mas nos estados, foram criados. Nós aqui no Paraná, nós temos o Instituto Histórico Geográfico do Paraná. E esse instituto ele também é muito importante para a história do Paraná e de todos os paranaenses. E isso só foi possível porque dentro das primeiras conversas ali dentro do IHGB, notou-se a necessidade de cada região, de cada lugar, ter o seu próprio Instituto Histórico Geográfico, porque se nós conseguimos manter as tradições, nós conseguimos entender quem foram os grandes responsáveis pela construção das regiões, vai ter muito mais apelo, as regiões vão se tornar muito mais fortes e, consequentemente, o Brasil vai se tornar muito mais forte por conta de todo esse estudo e por conta de toda essa elaboração intelectual. Então, a gente vê um legado muito importante do IHGB, a gente vê o IHGB com uma centralidade política e institucional fundamental dentro do regresso conservador, e aqui a gente pode já partir para as conclusões, tá? Mas o que a gente pode concluir do IHGB? Em primeiro lugar, que nenhuma nação consegue se desenvolver sem o conhecimento da sua própria história, e quando as pessoas estão estudando a história do Brasil, vão conseguir compreender a vocação nacional com uma velocidade e com uma vivência muito maior. Um outro ponto importante é que geografia é destino, como diz a geopolítica, né? Então, imagina só que o Brasil não tivesse esses mapas e não tivesse como provar que naquelas regiões tinham brasileiros há muito tempo que ocuparam a terra e que estavam desenvolvendo. O Brasil perderia pontos estratégicos no seu território muito grande. Então, quando a gente está observando os desafios geopolíticos, os desafios territoriais, somente com um instituto comprometido com este estudo é que a gente vai conseguir compreender melhor o desenvolvimento nacional. E, por fim, o IHGB foi um dos principais centros de intelectualidade para a discussão dos destinos nacionais. O que isso quer dizer? Que primeiro a gente está pensando no caldo cultural, primeiro a gente está desenvolvendo a inteligência, primeiro a gente está desenvolvendo a intelectualidade, para depois a gente desenvolver políticas públicas, para a gente desenvolver linhas de condução nacional que vão, de alguma forma, respeitar a vocação do Brasil, que vão respeitar os princípios da lei natural que estabeleceram a terra do Brasil, né, a terra de Santa Cruz, e depois a gente vai conseguir organizar o país de uma forma melhor. Portanto, quem deseja compreender como se forma um país, como se organiza uma nação, é necessário ter esse tipo de instituto. E graças a Deus, dentro do Império Brasileiro, nós tivemos esse instituto que foi um dos grandes marcos da história do país. Por este vídeo é isso, pessoal. Deixo aqui o reforço para que vocês possam curtir este conteúdo, compartilhar com todos os seus amigos em todos os seus grupos e se inscreverem no canal, que é muito importante. Um grande abraço e nos vemos no próximo Brasil Profundo.